povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Esse a Esteira, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Quem ama Deus cristão, ó seu irmão, não há por que ficar com medo sem saber. Quem ama Deus cristão. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Apesar que hoje não é bom dia, hoje é Feliz Páscoa. Obrigado a você pelo carinho, pela presença durante todo esse ciclo pascal que nós vivemos, né, o período quaresmal, e também, oficialmente, agora sim, nós iniciamos o ano litúrgico. A gente costuma brincar muito que o ano civil só começa depois do carnaval e o ano litúrgico só começa depois da Páscoa. Nós temos essa análise. Lembrando que passamos aí os 3 dias, né, quinta-feira, sexta-feira e sábado, celebrando aí o mistério do Tríduo Pascal. Hoje, domingo, nós estamos celebrando já o domingo da ressurreição, ou melhor, estamos aqui fazendo memória da ressurreição do Senhor e revivendo plenamente este momento na história humana. Lembrando que a liturgia de hoje, Atos capítulo 10, versículo 34a, depois versículo 37 ao 43, o salmo é o salmo 117, entre parênteses, 118, e a gente também vai ler o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4, ou 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6b ao 8. E o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 ao 9. E ainda tem a opção de ler, né, Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 10. Lembrando que a liturgia católica, a liturgia da Igreja Católica, é uma liturgia que nós, cristãos da Igreja Católica, devemos compreender. Ontem eu conversávamos sobre isso com uma pastora evangélica e também com uma membra da Igreja Batista, falando de como que nós, católicos, aí eu falo nós porque eu ainda sou católico, vivemos o Tríduo Pascal. E expliquei para ela a riqueza que vamos dizer assim, fazer parte da Igreja Católica. Que qualquer católico pode dizer qualquer coisa, menos que não lia a Bíblia. Porque ontem, por exemplo, sábado à noite, nós lemos 7 leituras na liturgia, sem contar os 7 salmos, mais o Evangelho. Ou seja, então, não existe essa de dizer eu não rezava, eu não lia a Bíblia. Você não lia a Bíblia porque você não prestava atenção. Às vezes você tem um tesouro e você ignora. Mas, ainda olhando para a liturgia de hoje, mas eu peço um adendo aos membros desse canal, e lembrando que você que está no canal pela primeira vez, compartilhe, se inscreva, né? Deixe aí seu like, nos ajude a continuar produzindo, que a gente adora essa ideia de poder ter um retorno de vocês. Quem disser que não gosta está mentindo, eu falo isso com toda certeza. Todos nós gostamos quando recebemos o retorno em nossas, vamos dizer assim, em nossas postais. Talvez alguns cristãos que não gostam de ver o Cristo crucificado em nossas imagens, talvez aqueles cristãos que duvidam da morte de Cristo na cruz, pois não acreditam, não querem ver, não entenda como que é viver uma sexta-feira da paixão. E aquilo que a gente aprendeu dentro da nossa caminhada, não podemos nunca fugir da sexta-feira da paixão. Mas não devemos nos prender na sexta-feira. Devemos também olhar para o sábado santo e o domingo de ressurreição. Nós cristãos, nesse tempo onde e eu digo infelizmente, com todas as letras, pessoas que abusam da graça, nós que temos o costume de andar na rede social, e aquilo que o Papa já colocou para a gente, devemos trabalhar com segurança. E no caso nosso, nós que tomamos uma linha partidária, nós que fizemos uma escolha consciente, nós somos atacados 2 ou 3 vezes mais e somos, vamos dizer assim, colocados assim à prova. Mas com tudo isso, o que nós devemos entender que o uso da comunicação, da tecnologia é algo essencial, mas com limite. Por isso eu defendo a regularização das redes sociais. Nós, quando olhamos aí para o golpismo que muitos defendem, muitos querem o golpe, muitos defendem a ditadura com o discurso de democracia, muitos que elogiam torturadores ficam indignados
quando nós falamos que Jesus Cristo foi torturado, que Jesus Cristo foi preso e foi assassinado por uma lei estatal. Aqueles que defendem a pena de morte ficam indignados. O evangelho que nós lemos, o evangelho que nós vivemos e devemos viver de verdade, ele envolve uma consciência do nosso dever como cidadãos também. Por isso, celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição, é ultrapassar a barreira das quatro paredes da igreja. Aí o Papa Francisco traz para nós uma reflexão quando ele fala que devemos ser a igreja em saída, a igreja que se coloca a caminho, a igreja que faz o seu papel na sociedade. Não tem como nós, como cristãos, ficarmos envolvidos, indignados com tanta violência, quando é com esse ou com aquele, quando a violência é contra o pobre lascado. Por isso, muitos defendem a pena de morte, esquecendo que o Senhor foi vítima da pena de morte. Por isso, o evangelho de hoje, que nós vamos meditar, ele traz para nós, essa liturgia deste domingo, a mensagem da ressurreição. Celebrar, proclamar, anunciar a vitória da vida sobre a morte. A morte que representa aqui as forças do mal. Nós queremos vencer o ódio, não com a violência, mas com o amor, sobre o bem e o mal, e vencendo o mal com a verdade. Nós estamos aqui nessa dualidade entre noite e dia, entre trevas e luz. Mas como diz o mantra, sempre é Deus que nos conduz. O amor que nasce de Maria no Natal é o amor que se entrega plenamente na Sexta-feira da Paixão. E é o amor que traz a vida, que nos traz uma chance, como eu disse, não é a segunda chance, é a grande chance de uma vida verdadeiramente eterna, plena e abundante. A boa nova do reino, o evangelho de hoje, nós somos convidados a meditar que é preciso acreditar em Jesus. João capítulo 20, versículo 1 ao 9, acreditar que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não duvida também da comunidade. Nós que somos cristãos das diversas igrejas que celebramos a Páscoa, devemos compreender que a ressurreição é também uma atitude de se abandonar no colo e também, por que não, nos braços de Deus. Aqui neste evangelho, nós temos Simão Pedro correndo e temos também João Evangelista. João Evangelista e Simão Pedro correm para ter certeza daquilo que as mulheres contaram. Nós, quando olhamos aí a prática do jovem e do idoso, a prática do jovem e do idoso, devemos compreender que ambos devem conviver. Jesus Cristo pede o testemunho da juventude, também pede o testemunho de quem está mais maduro. Hoje, a boa nova do reino que nós estamos lendo, esse quarto evangelho, onde nós meditamos esse João, nós devemos compreender primeiro que João descreve de forma sábia como ocorreu a ressurreição, como acontece, com alguns detalhes que os outros evangelhos não trazem. O evangelho de hoje, Jesus traz para nós uma certeza. É preciso correr, é preciso ir ao sepulcro, mas não podemos ficar no sepulcro. Porque às vezes nós ficamos no sepulcro. Nós queremos apenas contemplar o sepulcro. A entrada de Jesus, semana passada, lá em Jerusalém, com aplausos, com viva, com hosana, ela não ocorre na hora da ressurreição. Ela não acontece, pois a ressurreição é algo tão grandioso que nossos olhos humanos não são capazes de enxergar. A entrada em Jerusalém, representando aquilo que ele traz para nós, é uma entrada solene, onde todos querem tocá-lo, porque para eles representa uma mudança política partidária. E nós sempre buscamos os messias na política. O evangelho de hoje traz para nós três coisas. Primeiro,
a certeza que a morte não é o fim, que a morte é apenas uma necessidade que devemos passar. De verdade, a morte de Jesus representa para nós a nossa ressurreição. E a sua ressurreição é a ressurreição do primeiro entre todos que irão ressuscitar. De verdade, devemos ressuscitar dos túmulos. Nós que ainda vivemos no desemprego, nós que às vezes temos dependências químicas, nós que vivemos as dificuldades e as dores do dia a dia. Nas missas e celebrações de hoje, celebramos a sequência, lemos, celebramos com toda alegria, mas toda celebração de alegria não pode ser uma alegria, como diz Karl Marx, uma alegria aonde envolve anestesia. A nossa alegria, ela tem que se, vamos dizer assim, enraizar pelas nossas atitudes. Ela tem que se ampliar em nossas vidas e nós não podemos estar com aleluia solene enquanto tem gente passando fome, enquanto tem gente embaixo da ponte sem casa, enquanto tem gente sem salário, sem emprego e sem dignidade. A boa nova do reino que nós, cristãos, devemos viver envolve um compromisso de também ressuscitar aqueles que estão mortos, seja para qualquer tipo de morte, seja a morte simbólica, seja a morte real. Um grito que deve ecoar em nossas gargantas, nessas realidades, que existe uma saída, que tem uma esperança, que há uma possibilidade de mudança. Esse é o grito do aleluia verdadeiro que nós não podemos fugir. A humanidade, diante das sepulturas, das guerras, os conflitos do tráfico de droga e da milícia no Rio de Janeiro, as violências urbanas que nós estamos vivendo. Isso tudo que nós passamos, de um jeito ou de outro, deve entoar, deve nos fazer a contemplar que é preciso também, nesse espaço, acontecer a ressurreição. A fome que muitos passam. Eu há um tempo atrás, eu fiz uma homenagem, eu fiz uma colocação sobre a ressurreição. Nós, quando queremos ressuscitar, devemos mergulhar também na paixão do Senhor. Muitos pregam um Cristo vitorioso, um Cristo glorioso, essa teologia do domínio, um Cristo que vai levar uma meia dúzia no famoso arrebatamento. Mas esquecemos que esse Cristo ainda jaz crucificado nas dores e no sofrimento do povo. Por isso, hoje nós celebramos o Aleluia, a Páscoa do Senhor. Mas essa Páscoa tem que ser ampliada, tem que ser levada para os demais espaços. A exemplo de Pedro, somos comunicados lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34a, versículo 37 ao 43. A exemplo de Pedro, somos comunicados a anunciar que o Cristo ressuscitou, mas não é uma ressurreição apenas simbólica, mas plena, e devemos com ele também ressuscitar. Levar o Senhor ao sepulcro foi aquilo que aconteceu. O Senhor Jesus não teve direito nem a um velório decente, porque havia a necessidade do costume religioso de obedecer para não se tornar impuro. A religião que não permite o sepultamento com calma, com dignidade para os seus. A religião que não respeita a vida, que nega a vida, que persegue a vida, não é a religião de Jesus. Por isso, hoje, diante da nossa vida, nós devemos olhar que o Senhor que ressuscita é o Senhor que vem romper essa barreira religiosa, essa barreira hipócrita das capas de 10 mil reais, das capas de 20 mil reais, das batinas, das túnicas, das casulas, das mitras caras, dos báculos caros. Mas ele vem rompendo isso tudo. Ele vem rompendo tudo isso para dizer: o Cristo, nossa Páscoa, vive plenamente. E eu costumo dizer, ele nunca usou mitra, nem báculo, nem tampouco anel. Ele viveu plenamente no nosso meio. Diante da notícia dada pelas mulheres,
E aí voltamos de novo na teologia das mulheres, as mulheres que trazem a novidade. É a mulher que gera Jesus e as mulheres que vão ao sepulcro para poder ver que ele ressuscitou. Nós devemos também superar esse machismo, essa necessidade de colocar a mulher em segundo plano. Isso também é trazer a ressurreição. Por isso, nós cristãos devemos, nessa Páscoa que se inicia hoje, pois agora vai ser 8 dias de celebrações solenes, essa 8ª de Páscoa, devemos contemplar que a vida da gente ela é maior do que aquilo que nós somos. E somos convidados a ressuscitar, não apenas simbolicamente, mas ressuscitar plenamente, como Deus nos chamou à vida. Por isso, ontem, ao renovar a promessa do batismo, nós fazemos os votos de ressuscitar com o Senhor. E eu vou ficando por aqui, pedindo seu like, lembrando que o nosso canal não fala em nome de nenhum grupo pastoral e nenhuma rede de comunidade. Nós somos independentes, nós estamos aqui todos os dias, com a graça de Deus, sempre que é possível, falando com vocês, seja no caminho da tradução, que é nossa playlist que tem aqui de músicas internacionais, na música de MPB, mas também estamos aqui nesse podcast, como o pessoal chama, esse podcast onde nós celebramos aqui com toda certeza o Evangelho do dia. Fiquemos com Deus, Deus nos abençoe e nos ajude. Feliz Páscoa! Eu sou Daniel Nonato. Ao meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. Esse é a tristeza, enxuga o pranto. Ao meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida que está. O pobre grita e o seu culto não é em vão, e cada esforço em nome dele vai valer. O pobre grita e o seu culto não é em vão, e cada esforço em nome dele vai valer. É por isso que vou a cantar, Deus amigo me escuta e me vê. Semente boa está na terra e vai